Bom dia. Bom dia a todos. Eu espero que isto não apanhe a minha fanhosice, mas eu pensei que, já que hoje estamos numa outra parábola agrícola de Jesus, eu podia vir com rinite, não tem problema. Ahm, ahm, Então, pregadores, normalmente eles têm sempre dificuldade em não repetirem o noticiário quando começam pregações. Já repararam, por exemplo, em tempos de Covid, provavelmente muitos de nós que vinham aqui acima começavam em tempos de Covid. Hoje, talvez hoje em dia nós começamos com em tempos de chat GPT. E às vezes é mesmo preciso que a palavra esteja no centro para nós não nos repetirmos a nós mesmos todas as vezes, não é? Mas agora eu posso dizer que já fiz uma introdução e agora posso começar a dizer que hoje fui ao chat GPT. Eu fui pesquisar uma palavra que eu não tinha a certeza e depois percebi que podia pedir a vossa ajuda. Que é, qual é o nome que nós damos aos cogumelos quando vamos os apanhar? Nós vamos apanhar... É isso. Lá ele depois de muitas tentativas o chat ajudou, mas vocês são melhores. Eu não me lembrava qual era o nome destes cogumelos. Alguém daqui já foi apanhar míscaros? Ok. Alguns, sim. E eu descobri quando eu estava a estudar a biologia que há muitas coisas que é preciso saber quando nós vamos apanhar míscaros, não é? Ou cogumelos. E aqui claro, eu pareço aquelas pessoas um bocado desmancha-prazeres que dizem cuidado, tenham cuidado, se calhar é melhor não, se vocês não sabem o que estão a fazer. Mas na realidade, claro, essas pessoas preocupam-se para não morrermos daqui a umas horas. Mas eu descobri que, por exemplo, existe um míscaro, que o míscaro normalmente é do género boletos, agora posso dar um bocadinho de aula de teologia, não biologia. E ele é o boletus edulis, só que há um problema, que há o boletus satanás, que nos dá náuseas, vómitos, convulsões, até a morte. E ele tem assim um chapéu diferente, e sabem, não sei se aqui alguém sabe como identificar quando encontramos um míscaro que parece comestível. Então vou-vos salvar a vida. Se vocês pressionarem o míscaro e aparecerem poros brancos e amarelados, até azulados, isso não é bom sinal. Então não comam. Então aqui está o chat GPT e o Paulo a salvar as vossas vidas. Mas porquê é que as pessoas nos avisam nessas circunstâncias? Não é? Porque as aparências elas iludem. E neste caso aquilo que sempre aparenta ser inofensivo, às vezes pode ser fatal, não é? E claro que eu acho que aqui nunca ninguém foi apanhar cogumelos e ficou desiludido, dizendo, ora bolas, eu a pensar que isto ia fazer mal ao estômago e não é que foi saudável, não é para que apanhem um dos bons. As aparências iludem, às vezes elas matam, e nos versículos que nós vamos ver hoje, as aparências iludem, porque elas parecem uma coisa que é má, que é fraca, mas na realidade algo que se mostra muito melhor. Então, para aqueles que já não gostam de pensar em cogumelos mais, acabou a ilustração dos cogumelos, e podemos ver como é que começam os nossos versículos. Os nossos versículos são em Mateus 13. Para quem não tiver, está no ecrã, mas podem abrir as vossas Bíblias. Em Mateus 13, versículo 31 e 32. Então, antes de lermos, esta é a terceira vez que nós estamos neste capítulo em Mateus. O capítulo das chamadas parábolas do reino, e Jesus usa parábolas muitas vezes para esconder o significado da sua mensagem. Nós já vimos que há vários usos, há vários propósitos para as parábolas, e este é um deles. Ele às vezes esconde o significado para depois revelá-lo a outros. De facto, Jesus ele não começou a pregar por parábolas logo assim no início do seu ministério. Ele começou com uma pregação talvez mais direta, e em certo momento ele avançou para as parábolas. Então elas serviam como uma espécie de véu sobre a mensagem de Jesus,
para aqueles que já tinham começado a rejeitá-lo. Então as parábolas são como um filtro aí. Mas elas também fazem outra coisa, elas também naquele tempo elas alcançavam esse fim de divisão. Alcançavam a divisão de que Jesus fala. Ao usar parábolas, era como se Jesus estivesse armado. Ele ensina armado. Ele usa-as contra aqueles que, ao rejeitá-lo, se recusam a arrepender. A alguns ele dá a explicação, a outros ele dá o julgamento. Parábolas são como um julgamento. E finalmente, na realidade, Jesus diz que o entendimento é dado àqueles que, em vez de rejeitar Jesus, eles permanecem a ouvir, eles continuam a ler. Eles estão atentos, eles buscam o entendimento que ele dá. Ou seja, as parábolas não dizem só quem está dentro e fora, qual é o grupo que está dentro, qual é o grupo que está fora. Elas também formam esse grupo. Elas educam aqueles que permanecem em Jesus. Então, para os discípulos de Jesus e para nós, através das palavras de Mateus, inspiradas por Deus, estas palavras vêm com o significado. Nós podemos dar graças porque temos o significado. E nós somos chamados a ficar e a ouvir e a receber. Então talvez seja um bom momento, antes de continuarmos na nossa passagem, a curvarmos as nossas cabeças e pedir ajuda a Deus. Então vamos orar. A todo o que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e tira o que lhe foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado no solo pedregoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo e dura pouco. Quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo tropeça. E o que foi semeado entre os espinhos, esse é o que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra, e ela não produz fruto. Mas o que foi semeado em boa terra, esse é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto. E um produz 100, outro 70 e outro 30. Senhor, nós pedimos a Tua ajuda neste momento para ouvirmos com atenção, com corações que ouvem, para termos atenção, para querermos meditar na Tua palavra e queremos que Tu possas produzir fruto através de nós. Pedimos a Tua ajuda, a Tua misericórdia, a Tua graça para este momento, no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, assim diz a palavra do Senhor, versículo 31 e 32. E diz assim: Jesus apresentou-lhes outra parábola, dizendo: O reino do céu é comparável a um grão de mostarda que um homem pegou e semeou em seu campo. Mesmo sendo a menor das sementes, quando cresce, é o maior dos arbustos e torna-se uma árvore, de modo que as aves do céu vêm e se aninham nos seus ramos. Antes de então olharmos para 3 pontos em específico a partir da nossa mensagem, nós podemos notar ainda outro propósito, outro uso que Jesus faz das parábolas. E é uma expressão que está nos versículos, nas vossas Bíblias, que começa por S. Não sei se conseguem encontrar qual é o propósito, qual é uma palavra ali importante. Começa por S e rima com brilhante, exato. É semelhante ou comparável noutras versões, ou como, é como. Jesus usa uma expressão para nos ajudar a ver como é que é esta realidade do reino de Deus. Uma coisa boa em momentos de exposição bíblica como este, em que nós estamos em poucos versículos, é que nós podemos ir devagarinho, podemos considerar o que cada palavra está ali a fazer e fazer aquilo que é a meditação bíblica. Ou seja, a meditação não é esvaziar a nossa mente de pensamentos, nem é tampouco ler muito o texto e simplesmente aprender e racionalizar e ficou por aí. É mastigar, é ruminar, é enviar para um estômago e depois para o outro, se forem como as vacas, eu tenho um, mas enviem do estômago para o outro e deixem a palavra mudar a nossa mente. Então, podemos ler outra vez o início do versículo 1, e diz assim: Jesus apresentou-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é comparável, e depois continua, a um grão de mostarda. Então, outro propósito das parábolas é mostrar-nos como é que é o reino de Deus. Jesus não quer simplesmente dar-nos instrução acerca do que fazer, não mais do que isso, ele quer que nós reimaginemos o mundo como ele é. Reimaginemos como é que é o reino de Deus. O que é que Jesus nos está a dizer acerca disto? Ele está-nos a dar lentes
para nós podermos ver como é que é a realidade do reino de Deus. Nós precisamos de perceber como é que é o reino de Deus, não é? E às vezes não é assim tão direto. O reino de Deus é como? E é preciso que os judeus, no tempo de Jesus, e nós, entendemos como é que é o reino de Deus. Então esta ideia acerca do reino de Deus, o reino dos céus, que não é como os da terra, ele está por todo o Evangelho de Mateus. Jesus explica que o seu reino ele é especial. Noutros sítios ele explica que esse reino não é daqui. Outros sítios ele explica que ele só pode ser trazido pelo próprio Jesus, ou que ele é diferente, que ele tem um rei, ou até que a resposta apropriada à sua chegada, à aproximação do reino de Deus, são frutos de arrependimento. E se calhar talvez esta realidade de que este reino não é daqui seja mais fácil de ver em alturas como esta, não é? Eu lembro de alguém no outro dia no Instagram que respondia a perguntas dos utilizadores e a pergunta era algo como isto: como é que vê o facto do cristianismo deixar de ser normal e começar a ser uma alternativa desprezada? E a pessoa respondia com uma espécie de aleluia, voltamos à normalidade. Ou seja, há alguma coisa de verdade nisto, não é? Em certo sentido, quando nós somos aceitos na sociedade, isso pode funcionar como uma espécie de sedativo, uma anestesia que faz com que esquecemos que se nós confiamos em Jesus, nós seremos rejeitados pelos reinos deste mundo. Então, quando as coisas estão difíceis na vida dos reinos da terra, nós somos convidados a pôr a nossa esperança no reino que Deus traz. Somos convidados a buscar, em primeiro lugar, as coisas do reino dos céus e a sua justiça. Então, como é que é este reino? Este reino, então, primeiro ponto, este reino é um semear do grão, é a iniciativa de Deus. Este reino é a iniciativa de Deus. Aí podemos ler o versículo 31, a segunda metade. O reino do céu é comparável a um grão de mostarda que um homem pegou e semeou em seu campo. Então vemos aqui nesta parábola que Jesus diz que fosse o reino de Deus um reino de mostarda, por assim dizer, então seria como um reino, um grão de mostarda que um homem pegou e semeou no seu campo. Então este é um ponto simples, é uma comparação simples, mas que merece a nossa consideração. O reino de Deus ele não é daqui. Ele chega como algo totalmente diferente. Um homem vem e planta. Ele é a iniciativa de Deus para o seu campo. E aqui, provavelmente, quando pensamos no campo, nós pensamos no mundo. Vemos na parábola anterior, Jesus, do trigo e do joio, Jesus fala do o mundo como um campo. E aqui talvez seja o significado parecido. Então, a iniciativa é de Deus. Uma pergunta de política atual para os mais entendidos, que é a seguinte: porquê é que Marcelo ainda não dissolveu o Parlamento? Porquê é que o Marcelo ainda não dissolveu o Parlamento? Que eu saiba. Sim, dissolveu. Alguém sabe? Como? Não tem uma crise política? Sim? Estabilidade. Porque neste momento nós não temos uma alternativa. Obrigado. É isso. O Marcelo não dissolveu o Parlamento porque ainda não há uma alternativa. O mesmo é com o reino de Deus. O reino de Deus, ele é a iniciativa, ele é a alternativa de Deus. Nós vemos isso de uma forma clara logo no início do Evangelho de Mateus, quando Satanás ele tenta Jesus, ele mostra-lhe os reinos todos deste mundo, e Jesus resiste a essa tentação. Satanás diz: tudo isto te darei se prostrado me adorares. E Jesus rejeita, em primeiro lugar porque ele é herdeiro de tudo, não é? Mas vemos em Mateus que a proposta é outra, é que Jesus ele vai trazer o seu reino, o reino dos céus à terra. Ele é que vai fazer isso. Ele vai anunciar a sua chegada por João Batista e depois o reino ele é trazido por Jesus. Jesus, ele é o rei do reino que vem. O reino dos céus é a verdadeira alternativa política, a melhor
alternativa política, porque não é deste mundo, vem dos céus, vem de Deus. E talvez isto nos desafie em relação a onde é que nós colocamos a nossa esperança política, não é? Ou, de facto, qualquer empreendimento nesta terra. Às vezes somos tentados a achar que se apenas os governos começarem a ter mais tiques cristãos, tudo fica melhor. Que a esperança do mundo está nisso. Mas não, é o reino dos céus, a alternativa a Deus, que Deus planta. Esta é a semente que Deus plantou no mundo. Então, este reino ele é a iniciativa de Deus, não é? E depois vemos o resto da explicação de o que é isto do reino ser um grão de mostarda. Então lemos no versículo 32, mesmo sendo a menor das sementes, quando cresce é o maior dos arbustos e torna-se uma árvore, de modo que as aves do céu vêm e se aninham nos seus ramos. Então, focando nesta primeira parte do versículo, nós vemos que esta alternativa é uma alternativa que é humilde e é uma alternativa que é inesperadamente majestosa. Então este reino é a iniciativa de Deus e, em segundo lugar, é a alternativa humilde e inesperadamente majestosa. Eu pensava que estas parábolas, ainda por cima enquanto estudante de Biologia, eu pensava que elas me iam dar conhecimento grátis sem eu ter tido esforço de estudar acerca de Biologia. Então, durante muito tempo, eu, biólogo, achava que a semente de mostarda de facto germinava numa árvore gigante. E isto é porque eu não estava a fazer com as parábolas aquilo que Jesus quer que eu faça, não é? Ficar tempo a ler e a ouvir e perceber o que é que lá está. Eu pensava que Jesus estava a dar uma aula de botânica sobre como é que é o processo do crescimento de uma semente de mostarda. Mas o que é que Jesus está a dizer, a querer dizer aqui? Na realidade, se Jesus quisesse nos dar uma aula de botânica, então seria uma má aula de botânica. Jesus não está a comparar o reino a uma semente de mostarda e depois fala sobre o que é que acontece à semente de mostarda, no versículo 32. O versículo 32 continua a não ser acerca do processo de crescimento da planta, mas é acerca do reino de Deus. Então nós lembramos aquele semelhante a. Não é uma lição literal de botânica, mas é como é que é o reino de Deus. E então esta lição é muito inesperada. Porque as pessoas sabiam, ao contrário de mim, que supostamente devia saber, sou biólogo, que a planta de mostarda não era bem como o que Jesus estava a dizer que era. Na realidade, a mostarda seria um arbusto, no máximo 1,5 m, às vezes pode ser um bocadinho mais, como nós temos em algumas traduções, o arbusto ou hortaliças, obrigado. De facto, a planta ela é até espontânea ou subespontânea em Portugal, então se vocês forem passear, virem campos de flores amarelas, assim 1 metro ou um bocadinho menos de altura, provavelmente pode ser plantações de grão de mostarda. O ponto de Jesus não é dizer como é que a planta da mostarda é. As pessoas sabiam. O choque é que Jesus está a descrever esta planta de uma forma diferente da realidade. Então Jesus está a criar um choque. Ninguém esperava, ou ninguém espera, que o grão de mostarda fique maior do que os arbustos e se torne uma árvore. Isso não é possível, não faz sentido. O que Jesus está a dizer é que, assim como seria chocante para os botânicos, ou para o Paulo que não estudou Biologia, assim também é a realidade acerca do reino de Deus. É chocante que o reino de Deus seja uma coisa tão humilde e que se torne algo tão inesperadamente gigante como o grão de mostarda, que ninguém pensou que ia ser grande. E aqui nós podemos fazer um pequeno parênteses. Eu não espero que vocês adormecem, mas no caso de adormecerem vou-vos chamar para acordar outra vez. Mas vamos fazer um pequeno parênteses, porque na realidade esta parábola é uma parábola bastante profética, ou seja, há muita fundação do que Jesus está a dizer nos profetas. Então, aqueles que tiverem Bíblias, se quiserem, podem ir a Ezequiel 17. E se não tiverem, não tem problema que eu vou estar a guiar. Mas nos profetas, em Ezequiel, nós vemos que esta ideia também é chocante. Há uma inversão inesperada também nos profetas. Então, nos capítulos 17 e 31,
nós vemos o profeta usar esta imagem de uma árvore que é plantada. E eu vou resumir um bocadinho o que é que acontece e depois vamos ler alguns versículos. Então, no capítulo 17, há uma parábola, uma profecia acerca de uma águia. Esta águia está a voar, ela passa pelo Líbano, onde há lá muitos cedros, nós conhecemos os cedros do Líbano. Ela passa pelos cedros do Líbano e ela pega um broto e ela depois vai e planta esse broto na Babilónia. Então esse broto rebenta e ele transforma-se numa videira e ela sobrevive porque está debaixo das águias, das asas desta águia, que é o rei da Babilónia. E depois há outra águia que vem e ela passa também nos cedros do Líbano. E essa videira pensa que pode confiar também nessa águia, então ela estende os seus ramos e vai pôr os seus ramos onde essa águia está, que é no Egito. Então esta é uma profecia, uma parábola acerca do rei de Judá no exílio. Ele foi tirado de Israel, de Judá, e ele foi posto na Babilónia e ele ficou lá ao cuidado do rei da Babilónia. Só que ele não confiou o suficiente no rei da Babilónia, ele quis também confiar um pouco no rei do Egito, para a sua segurança, para a sua esperança. Então Deus traz juízo sobre este rei, porque ele quebrou este juramento com o rei da Babilónia. Ele não confiou em Deus. E agora podemos ler, então, qual é a solução? Qual é a solução que Deus traz? Ezequiel 17, versículo 22. Então, como é que Deus vai reagir a isto? Então, o versículo 22 diz assim: assim diz o Senhor Deus: também arrancarei um broto do topo do cedro e o plantarei. Cortarei um broto tenro dentre os ramos mais altos e o plantarei num monte alto e sublime. Eu o plantarei no monte alto de Israel. Ele produzirá ramos, dará fruto e se tornará um cedro viçoso. Aves de todo o tipo habitarão debaixo dele. Elas habitarão à sombra dos seus galhos. Assim todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, abati a árvore alta e levei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, disse e farei essas coisas. Então a solução é uma árvore que é plantada por Deus. Mas mesmo nesta passagem há um choque, como na parábola de Jesus, e nós vemos isso no versículo 24, não é? É que há uma inversão. Toda a árvore que era elevada, Deus abate. E toda a árvore que é humilde, que é baixa, Deus eleva. E depois mesmo, nós no capítulo 31, vemos um fenómeno parecido. Vemos o faraó, que ele é descrito como uma árvore. É uma árvore que que até as árvores do Éden elas a invejavam. Era uma árvore majestosa. Mas o problema dessa árvore, eu posso ler o versículo 10, capítulo 31, brevemente. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como ele cresceu e seu topo se estendia acima dos espessos ramos e o seu coração se orgulhava da sua altura, eu o entregarei nas mãos da nação mais poderosa, que lhe dará o tratamento merecido. Eu já o lancei fora. Então, através de Deus, ele abate as árvores elevadas. Aqueles que são orgulhosos, que se viram contra Deus, que não confiam no seu poder, ele abate. E ele eleva as árvores abatidas, as árvores pequenas. Então, fechamos este parêntese profético. O que os profetas nos dizem é que Deus ele escolhe ele mesmo trazer a sua alternativa, o seu broto, o seu renovo. Ele inverte o orgulho de toda a árvore viçosa que se levanta contra ele. E qual é a solução? A solução é uma planta de mostarda, um arbustozito. Esse é o plano de Deus. O plano majestosamente inesperado, inesperadamente majestoso. É que ele planta um grão de algo que quando crescido é comum, mas que quando cresce se torna uma grande árvore. E assim é o reino de Deus. E isto é o que Jesus, quando usa toda a imagem, ele quer dizer, é inesperado, é grandioso. É grandioso de uma forma inesperada, porque ele é fraco e humilde. Então isto é um padrão que Jesus quer ensinar. Um padrão acerca de como as coisas eram naquele tempo e como elas continuam a funcionar. Ela foi verdade acerca de Israel e é verdade acerca de nós também. É verdade acerca de como o reino cresce ao longo da história. O Evangelho, ele de facto, às vezes pode ter inícios épicos e memoráveis, e se calhar nós podemos lembrar desses inícios épicos no nosso passado. No meu caso eu sou novo, mas
muitos aqui podem lembrar de momentos mesmo grandiosos. E é verdade, às vezes nós podemos reconhecer esses momentos. Mas provavelmente e certamente, na maioria dos casos, é muito humilde. Ele cresce lentamente como quem vai ser um grão de mostarda. Só que depois continua a crescer lentamente e torna-se uma árvore. Em humildade, ele cresce. E às vezes não tão frondoso, não tão viçoso como outros esforços humanos, mas mais glorioso no fim das contas. Jesus mostra-nos que no que toca ao reino de Deus, ao reino dos céus que vem à terra, comparando com os reinos deste mundo, de facto as aparências elas enganam. E o que Deus sempre tem feito é que reinos assim, majestosos, que nós olhamos e parece uma grande árvore, eles não duram muito. Tão depressa apareceram e se tornam grandiosos como se vão embora. E de facto nós não precisamos desesperar quando olhamos para uma realidade terrível como a ameaça da Rússia ou da China. De facto eles são gigantes. A ameaça nuclear é assustadora, não é? Até que nós encontramos aquela palavra outra vez, aparentam. Não vai durar. Não são como o reino de Deus. Não são a iniciativa e a alternativa de Deus. Essa sim, ela dura. Então, onde é que nós pomos a nossa esperança? A esperança de que as coisas vão mudar. Ela é através do reino de Deus, que Ele planta, que Ele faz crescer. Que parece que não vai dar a grande lugar, mas Ele continua. Que é humilde e que se torna a grande árvore. A esperança do mundo é um novo reino, não a melhora dos reinos meramente. A Igreja faz parte desta alternativa. É o reino de Deus que chegou e que está a crescer, que se vai revelar completamente no fim, nos novos céus e na nova terra. Nesse fim, o reino dos céus ele vem à terra e a vontade de Deus ela é cumprida totalmente. Essa é a oração que nós somos ensinados a orar, não é? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. Nesse momento, quando esta árvore se manifestar em toda a sua glória, a vontade de Deus vai ser feita igualmente nos céus como na terra, porque os céus, o reino de Deus vai estar completamente na terra. E aí tudo vai ficar bem. Então essa é a nossa esperança. E finalmente podemos olhar então para a segunda metade do versículo 32. Eu vou começar outra vez do início do versículo. Mesmo sendo a menor das sementes, quando cresce é o maior dos arbustos e torna-se uma árvore, de modo que as aves do céu vêm e se aninham nos seus ramos. Então esta árvore ela é a alternativa humilde e inesperadamente majestosa de Deus. E em último lugar, ela dá abrigo aos sem-abrigo. Esta árvore dá abrigo aos sem-abrigo. Então, o que é que são estas aves que estão no versículo? E como não sei se repararam, mas tanto em Ezequiel 17 como em 31, depois se quiserem ler em casa, nós vemos esta repetição acerca das aves do céu ou até das feras da terra. E na linguagem dos profetas isto é muitas vezes a linguagem para as nações, para os gentios, para os povos da terra. Então, mais uma vez, isto não é uma lição de botânica, em que nós agora aprendemos acerca de ecologia. Em ecologia nós aprendemos que as árvores têm várias camadas e há aves que preferem umas camadas do que as outras. Será que Jesus está a dizer que da camada de baixo onde elas vão? Não, ele está a falar sobre esta árvore que é a iniciativa de Deus. E então as nações elas vêm-se aninhar debaixo desta árvore. E isto é uma ótima notícia para nós. Porque em Ezequiel 31, o que nós vemos é que quando as árvores são abatidas, a árvore do faraó é abatida, aí não precisam de ir para lá, eu é que estou aqui com tiques. A árvore é abatida, aqueles que confiavam naquela árvore, eles ficam sem abrigo. Em muitas passagens, eles estão simplesmente na ruína da árvore, eles não têm onde ficar. E a boa notícia é que quando este reino de Deus surge, e agora Jesus está a falar este reino de Deus, as aves elas vêm. E porque este reino dura, elas não precisam se mover outra vez. Elas não têm de ir para a próxima árvore, elas podem ficar. Jesus convida-nos a ver
que é no arbusto árvore, na iniciativa de Deus, que as nações vão finalmente encontrar verdadeiro abrigo. Então, o reino de Deus, que Deus traz, também é a alternativa para as nações. Não só nós que já confiamos em Deus podemos ter esta segurança, mas ela é precisamente a resposta para qualquer outra pessoa como nós, que éramos de outra nação, que não a de Deus. Qualquer outra pessoa que venha e se aninhe debaixo desta árvore. A linguagem de Jesus, ela faz-nos lembrar algo que ele já falou no capítulo 11. Ele diz aqui, as árvores vêm, elas aninham-se. Que é uma linguagem muito parecida àquilo que Jesus disse no capítulo 11. De, venham a mim todos aqueles que estão cansados e oprimidos, eu os aliviarei, eu vos darei descanso. Então esta é a confiança que nós podemos ter, de que a esperança está no reino de Deus. De que foi Ele que plantou, está a fazer crescer. E não há como olhar e pensar que não está a resultar, Ele está. Este reino, ele é a resposta para as nações. Podemos ter a certeza disso. De que em Jesus, no reino de Deus, as nações, todas as pessoas que, de qualquer nação, elas podem vir e confiar em Deus. E esta é a beleza desta parábola. Nós podemos ter a certeza que o descanso é seguro. Então, para terminar, o que esta parábola tem a nos dizer acerca do que é ter fé, acerca do que é este reino de Deus? Eu creio, por um lado, ela está-nos a dizer que fé significa paciência. Significa que não podemos olhar para um grão, que agora é um arbusto, e pensar que é isso tudo o que há a dizer. Jesus está a dizer, o reino de Deus é como este grão de mostarda, que se torna uma planta, e depois no fim se torna-se a árvore onde as nações vêm descansar. Como eu estava a dizer hoje ao Rui, ao avisar que provavelmente ia chegar um bocado atrasado, eu disse clássico, eu sei, mas ao menos aprendemos a avisar. E eu sei, isso foi uma péssima desculpa, e o Rui disse logo, péssima desculpa para chegar atrasado. E não desculpa o atraso, mas no caso de Deus não há atrasos, não é? Pode haver aparências de fragilidade, aparências de pequenez, mas pequenez que no fim sempre se revelará em glória. Deus, Ele avisa. Ele está-nos a avisar que o reino de Deus é como esta planta que é arbusto e torna árvore. Então fé significa paciência e também significa que não confiamos nas aparências. E finalmente fé significa então esta esperança, esta expectativa para o mundo. Podemos ter confiança e certeza de que este é o arbusto árvore onde queremos que os nossos amigos e colegas venham descansar e vale a pena. Todos os outros reinos são abatidos, apenas este permanece. Um reino inesperado, um reino que vence aparências, um reino elevado por Deus, que Ele cultivou, é um reino majestoso. Graças sejam dadas a Deus por nos dar a conhecer este reino e por nós podermos fazer parte dele. Amém.